Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou gravando esse vídeo porque estamos vivendo um tempo aí difícil, onde as pessoas estão com muito medo, escondidos, às vezes até em suas próprias casas, procurando a não se expor devido à gravidade do assunto. E eu quero, nesta manhã, deixar aqui um texto bíblico e um pequeno comentário para que os irmãos possam estar meditando na palavra de Deus. É provável que na noite de domingo, período também da escola dominical, estaremos enviando alguns vídeos dentro da nossa possibilidade com o assunto da escola dominical e uma palavra no domingo, que seria o culto da noite. Na verdade, hoje nós teríamos em nosso templo em Santa Amaro a ceia do Senhor. Não estará acontecendo devido aos cultos estarem suspensos e nós não podemos facilitar com esse negócio porque estamos vendo que há uma gravidade, de fato, naquelas pessoas que são infeccionadas pelo vírus aí pelo coronavírus, e então está se tornando um assunto muito perigoso. Mas eu quero, independente de tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus é o nosso protetor. Eu tenho dito isso nos cultos da igreja sempre. Nós que somos crentes, servos do Senhor, entendemos que Deus é o nosso protetor. E como protetor, Ele é o que cuida de nós. Se Ele não cuidar de nós, nós simplesmente não teremos nenhuma outra proteção a não ser a de Deus. Os médicos estão fazendo a parte deles, os governos também estão tentando fazer a parte deles, estão quebrando a cabeça aí, os prefeitos da mesma forma, as cidades já onde as fronteiras estão fechadas, estados, estamos de fato acuados dentro de nossa própria casa. Mas Deus está cuidando de nós, está cuidando da nossa família. Os irmãos continuem orando. Terça-feira, nós estamos jejuando, consagrando a nossa vida até meio-dia. E também na sexta-feira, em prol da Igreja de Santa Amaro, do Ipiranga, do Ministério do Ipiranga e da nossa família. Queremos que depois que tudo isso terminar, a gente possa contabilizar todos os nossos amigos, os nossos familiares, junto de nós para um grande culto de ação de graça. É nisso que eu estou crendo. Mas a palavra que eu tenho para deixar aos irmãos aqui esta manhã é no capítulo 9 do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Eu estarei lendo. Se o irmão quiser pegar a sua Bíblia também para acompanhar, porque às vezes as traduções, as informações que temos das diversas anotações de Bíblia, exemplares de Bíblia que nós temos, pode ser que em alguma você clareie mais o entendimento, melhore mais o entendimento. Eu estou aqui na Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu gosto de usar para fazer a leitura bíblica juntamente com a igreja. Então nos diz assim o texto: os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com uma das suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entregaram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava
até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, encheu atros de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu, de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Amém? Meus queridos irmãos, embora distante, nós não estamos nos vendo aqui pessoalmente, estamos diante de um texto bastante enigmático, podemos dizer assim, porque o profeta Ezequiel é um profeta, de certa forma, escatológico, e também há coisas no livro do profeta Ezequiel que às vezes não compreendemos muito bem. Entendemos que alguns assuntos da Bíblia se esclarecerá lá mais no futuro e não agora tão presente. Mas vamos aqui a analisar o que o texto em si diz a nós, se podemos compreender assim. Ezequiel experimentou a presença de Deus e o poder de Deus ao ser transportado para Jerusalém pelos cabelos, lá no capítulo 5. Se nós voltarmos às páginas de nossa Bíblia, aí mesmo no livro, e abrirmos no capítulo 5, nós vamos ver que Ezequiel tem há um acontecimento na vida de Ezequiel diferente de todos os outros que nós vamos encontrar nas páginas das Escrituras Sagradas. No capítulo 5, ele é transportado de onde ele estava, lá na Babilônia, para Jerusalém. Ele é levado pelos cabelos, né? Mas, na verdade, no capítulo 5, Deus manda ele raspar a cabeça, e o cabelo do profeta é dividido em 3 partes. Uma parte seria queimada, a outra parte seria ferida à espada, e a terceira parte espalhada, e alguns fios ainda seriam queimados.
14 meses depois, seu cabelo já crescido, ele então é pego por um anjo que agarra-o pelos seus cabelos, né? A Bíblia fala que era um homem que tinha uma aparência de fogo e que o pega pelo cabelo e leva a Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele vai ter uma visão. Ele tem várias visões, mas aqui ele vai ter uma visão. Ele vai ver as abominações que, que foram provocadas com o decorrer do tempo por Jerusalém, pelos habitantes de Judá, e principalmente de Jerusalém, que era a capital religiosa, onde estava o templo ali. E ele percebe que no capítulo 8 a gente vê isso, que Deus estava irado com aquele povo. Deus não tinha gostado daquilo que o povo havia feito no decorrer dos anos. E por isso eles estavam pagando um alto preço. A primeira abominação que o profeta vê está no versículo 3 do capítulo 8. Versículo 3 do capítulo 8. Diz ele que, quando ele olhou, ele viu em forma... vamos ler o versículo. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, como eu estava dizendo, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem de ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Bom, ele vê uma imagem que provoca ciúme. E convém dizer aqui que qualquer tipo de idolatria provoca ciúmes em Deus. O ciúme de Deus a gente vê que é um cuidado especial lá no Novo Testamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo em cima de nós. E a palavra selos, usada lá no grego, por exemplo, é a mesma que se traduz por ciúme, que é um cuidado especial que Deus tem para com os seus. A Bíblia diz que o salvo, aquele a quem Deus escolhe, Deus chamou, que aceita o chamado de Deus, ele passa na condição de ser um cidadão especial. Portanto, ele não pode se misturar com outra coisa. Ele tem que ser santo em comparação ao que a Bíblia diz, ser santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, esse imperativo aí, ser santo, está explícito para todos nós que servimos ao Senhor, para que a gente procure viver a santidade. Então, qualquer tipo de idolatria provoca o zelo de Deus, o ciúme de Deus. Qualquer tipo de idolatria. E é provável que o texto aí esteja falando do rei Manassés, quando ele colocou a imagem de Ázera, que era um ídolo feito de madeira, e pegou esse altar de idolatria e colocou lá, e isso de certa forma afetou o povo de modo geral, porque aos poucos o povo foi aderindo, ora servia a Deus, ora estava atrás de Ázera, né? Então esse era um problema que estava lá, que a imagem vista pelo profeta Ezequiel. Ele está na Babilônia, mas ele é levado para Jerusalém e lá ele vê essa abominação, né? A segunda coisa que ele vê, segunda visão, está no versículo 7 ao 13 aí do capítulo 8. Ele vê répteis e animais. Boa parte dos comentaristas que comentam esse texto, eles falam que essa visão está relacionada aos cultos místicos que Israel estava
praticou ao longo dos anos. Eles saíram do Egito e receberam a instrução de culto, como deveria ser. Nós vemos isso no livro de Levítico, né, que é o livro da santidade, o livro que ensina a Israel a prática do culto. Mas ao longo dos anos eles foram deixando aquela prática do culto e foram voltando a algumas questões religiosas do Egito. Então, acabou misturando o culto, né? E, e chegou um momento que não só o povo, mas os próprios sacerdotes, como está aí na visão, se você ler direitinho o capítulo 8, versículos 7 a 13, você vai ver que esses cultos estavam já sendo realizados pelos sacerdotes, que tinham a missão de realizar um culto a Deus com a maior reverência, mas eles acabaram aos poucos sendo misturados, sendo levados por aqueles pensamentos antigos, religiosos, fora do contexto ou do padrão divino, e eles então acabaram misturando as coisas, né? Praticando esses cultos. E também era um tipo de culto que tinha uma mentalidade assim, não deixar muito o Egito fora, ficar mais ou menos junto. Quer dizer, porque toda vez que isso acontece, acontece exatamente no pensamento de ajudar aquele outro povo, de sensibilizar com aquele outro povo. E Deus não aceita isso. Ou nós servimos a Deus, ou então servimos o outro lado. Jesus falou que não tem como servir dois senhores. Ou servimos Deus, ou então servimos ao diabo. Essa é a questão. Mas às vezes nós somos levados, como o povo de Israel foi levado, a servir a Deus, mas trazer algumas coisinhas também do Egito para cá para dentro, porque afinal de contas somos todos filhos de Deus, todo caminho leva ao céu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus exige de nós santidade. Deus exige de nós santidade. Então, para tomar o Egito, para fazer. Tinha na mente essa união com o Egito, para tornar a nação mais forte. E o objetivo deles era o seguinte: se a gente se juntar com o Egito, se formos ao sistema religioso deles, se formos aos pensamentos do Egito, de forma que podemos agradar o Egito também, eles se juntarão a nós e nós venceremos a Babilônia. Esse era o pensamento do povo de Israel, né? E com isso eles foram cometendo os pecados religiosos que sempre faz o quê? Traz fraqueza. Esse tipo de coisa, ao invés de fortalecê-los, enfraqueceu-os, né? Os enfraqueceu. Eles não se tornaram mais fortes porque se uniram aos egípcios para que religiosamente ou fizesse qualquer tipo de amizade, e aí eles se tornassem mais fortes. Não. Pelo contrário, se tornaram mais fracos e muito fracos, porque o pensamento deles era vencer a Babilônia, não venceram. Nós sabemos que eles foram sufocados pelo Nabucodonosor, que era na época o rei da Babilônia, foram levar a Babilônia e permaneceu lá 70 anos. Né? Então não tem mistério nisso. Quando nós nos unimos ao miticismo, quando nós nos unimos a outro povo para dizer, não, o que vale é a amizade, nós somos amigos e tal, e tentamos misturar isso, nós não estamos fortalecendo, estamos ficando fracos. Então, os rituais esquisitos que aconteciam lá no Egito estavam acontecendo também em Jerusalém. Né? E por aí vai. Né? E o interessante é que a visão não está mostrando os membros da igreja, está mostrando para a liderança da igreja, que às vezes permite, né? Quantas coisas estão entrando hoje nos nossos templos e são permitidos porque vem de lá, vem pela área jovem, enfim, não importa por onde ela entra, mas ela entra. Dizia um irmão que nós tínhamos aqui no Ipiranga, que essas coisas não começam pelo porteiro, né? O problema da
da permissão, ela tem que ir da liderança. Então a liderança tem que se fortalecer, tem que se orar a Deus e tentar expor a Bíblia como ela é, para que o pecado não venha a entrar e tenhamos depois uma igreja fraca, sem coragem de fazer a obra de Deus. Em terceiro lugar, ele olhou, a partir do versículo 14 e 15, do capítulo 8 ainda, Ezequiel viu as mulheres chorando por Tamuz. Né? Segundo a lenda contada na época, é que esse Tamuz era um deus sensual da Babilônia, né? Adorado pelo público feminino. É como se fosse um ator de televisão hoje, muito bonito, muito bem atlético, né? E o contrário também, né? Uma atriz. É, Era um deus sensual da Babilônia, né? Digamos aí, um metrosexual, enfim, essas coisas que acontecem por aí. E segundo a lenda, ele aparecia num determinado tempo, depois ele morria, e quando ele morria, as mulheres faziam esse chororô, né? Faziam essa choramingação para que em favor dele. Então ele era adorado como uma beleza masculina, né? Mas em um período do ano ele morria durante esse período e as mulheres então se tornavam sensíveis e choravam muito porque o Tamuz, né, havia desaparecido. E veja que estamos falando aqui do povo de Deus, estamos falando aqui do povo de Israel, né? Estamos falando do povo de Israel. Essas mulheres que são vistas aqui, elas não eram para estar aí chorando por causa de um Deus masculino, um Deus de beleza masculina que incitasse a sensualidade e depois ele morria, e depois ele, nesse período que ele estava morto, havia esse tipo de procissão aí chorando. Israel não era para viver isso, mas estava vivendo, estava vivendo. Ezequiel está tendo a visão e está vendo, né? Não tenha dúvida disso que ele está vendo. E afinal, a quarta visão que ele tem nesse transporte agarrado pelo cabelo, ele vê os adoradores do sol. Capítulo 8, versículos 16 e 18. A adoração dos que era a adoração dos intelectuais. Não são idólatras, não são sensuais, não adoram nada, mas viram as costas para o verdadeiro Deus e adoram um astro, que no caso aqui eles estavam adorando o sol. E esse grupo de adoradores, eles se julgavam ser intelectuais, pessoas importantíssimas da sociedade, né? Então, a gente voltando aqui, a gente vê uma imagem que provoca ciúme. Quais eram as abominações? Primeiro, uma imagem que provocava ciúme, a visão de répteis e animais que eram os cultos místicos do Egito, que estava dentro do templo, Jerusalém, o sensualismo tomando conta, né, na visão do Tamuz aí, que era o deus masculino, da beleza masculina, esculturado aí nesse Tamuz. Era uma lenda, na verdade, mas levado muito a sério, porque as mulheres choravam nesse período que ele desaparecia, e a adoração dos intelectuais. Então, veja que havia 4 abominações acontecendo, e todas elas muito grave, muito grave. E como é que Deus vai resolver isso? Vem o capítulo 9, que nós lemos, que é a solução, né? Ezequiel vê que pela rua, ele vê as abominações e vê pela rua que vem um homem com um tinteiro na mão, né? Um homem com um tinteiro, acompanhado de uma comitiva. Ele vem com o tinteiro e atrás dele vem uma comitiva, né? Eis que vinha um homem e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta. Quer dizer, vem acompanhando a comitiva. Um homem com um tinteiro na mão. Para quem pensa que o pecado ficará impune para sempre, está enganado. Pois além de ver o homem pecando, Deus tem intendentes com armas destruidoras. Então,
Para quem pensa que o pecado pode pecar, pode e Deus não está nem aí, está muito enganado com isso. Jerusalém, o povo de Israel, levou isso de forma assim impensada. Pecaram, se distanciaram de Deus, acharam que Deus não estava vendo, e aí eles estavam enganados, porque veio o dia de julgamento, veio o dia de juízo. Veio o dia do juízo. Eu estava pensando aqui nessa toda essa situação que estamos vivendo aí, e a gente acompanha pelo mundo, pelos estudos, pelo acompanhamento sociológico que a gente faz, e a gente vê que praticamente no mundo todo há uma luta para que o mundo seja distanciado de um cristianismo verdadeiro. Há uma luta para isso. É uma luta. Os países onde são de regimes totalitários, né, têm lutado contra a igreja, fechando, destruindo o povo. Nos países onde a de primeiro mundo, vamos aqui colocar, o povo se distancia de Deus e não quer saber de Deus porque a facilidade vem de muito, às vezes dinheiro, posição social e por aí vai. E chegamos ao Brasil. O Brasil, né? Poucos dias nós tivemos aí o carnaval e, e não só o carnaval, mas a gente percebe aí, por exemplo, na questão do cristianismo, o que eles estão fazendo com Cristo? O que estão fazendo com Cristo? Ora, eles estão pegando Cristo e tentando passar uma ideia que Cristo não é o Cristo que nós servimos, que nós adoramos. O Cristo ora ele é gay, ora ele é tendencioso de uma determinada etnia, ora ele, enfim, estão pegando Cristo e estão tentando desconstruir aquela verdade, aquela realidade que nós temos na Bíblia Sagrada. Né? E estão achando que isso vai ficar assim. E quando a gente vê que algumas igrejas, alguns arraiais denominado cristão, começa a participar dessas coisas como se isso nada tivesse, como se isso não tivesse problema, como se Deus não fosse se importar com isso. Aí, meus irmãos, nós ficamos aqui pensando, né? Ficamos aqui pensando, porque quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra de Deus, tudo bem. Ele tem o seu pensamento, ele vai lá até o dia que alguém pregar para ele, a mensagem do Evangelho fazer efeito na vida dele, aí é uma coisa. Mas agora, nesse momento, né, que nós estamos vendo algumas igrejas preocupadas porque não vai ter culto, alguns irmãos que acham que o culto é tão importante na vida dele, mas que quando nós estávamos lá participando e tudo correndo bem, às vezes não dava a mesma importância. Não dava a mesma importância, porque parecia que o culto não tem importância. Mas agora eu tenho recebido algumas informações, alguns irmãos perguntando, pastor, e não vai ter culto? Nossa, e como é que vai ser? É. Olha, eu acredito que nesse momento, tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro. Mas Jesus disse que dias virão, e que serão mais difíceis do que esses. Né? E eu me lembro aqui da passagem das virgens prudentes e as loucas, quando elas estavam. Jesus conta aquela com uma parábola, e a gente percebe que as que tinham azeite e as que não tinham. As que tinham estavam preparadas para um momento de sono, porque a Bíblia diz que todas elas dormiram. Todas dormiram. Ao despertar do sono é que vem o problema. Porque quando elas despertaram do sono, 5 perceberam que não tinha azeite suficiente para encontrar com o esposo, com o noivo.
E aí foi aquela correria, como alguns crentes estão agora correndo achando que ficar sem ceia para ele é difícil, que ele vai morrer sem Deus e por aí vai. O medo está tomando conta da população e eu acredito que agora ainda é uma coisa passageira, mas Jesus está falando que dias difíceis virão. Eu espero que após passarmos tudo isso que estamos vivendo agora, que estamos vivendo, espero que ao passarmos isso, nós nos apegamos a Deus e não o largamos por nada, não o misturamos com nada. Então aquele homem com aquele tinteiro, ele vai passar pela cidade e vai marcar as pessoas que estão enojados pelo pecado, versículo 2, né? Em meio àquela destruição, em meio a toda aquela destruição, há um sétimo homem. Tem 6 homens que vêm destruindo tudo. Né? 6 homens que vêm com armas destruidoras. E no meio daquela destruição, vem um homem, né, que é o sétimo homem, com a tarefa de marcar aqueles que estavam enojados com o pecado. Tem gente que não vive na prática do pecado, mas convive com aquilo que é errado. Irmãos, tem coisas que não é pecado, mas é embaraços. Né? Há uma diferença entre pecado e embaraços, mas o pecado faz o homem perder o céu, mas os embaraços também. Os embaraços também. Não é pecado, mas é embaraço, porque não permite que você vá à igreja, não permite que você olhe a Bíblia, não permite que você ore, não permite que você jejue, não permite que você consagre sua vida. Pode ser que aquilo que você esteja fazendo não é pecado, mas é um embaraço. Se é um embaraço, mais tarde vai te trazer problema. Você não vai ter como se desvencilhar disso se você não desmanchar. Por isso a Bíblia fala para a gente não se embaraçar com os negócios aqui desta vida. Né? Então, em meio a aquela destruição, há alguém no meio de todo esse pecado, desse mundo tão pecaminoso que nós estamos vivendo, há um grupo de pessoas que estão de fato orando e não começaram a orar a partir do dia que essa praga, que esse vírus começou a atingir o Brasil, por exemplo. Não começaram a orar agora. Há um grupo de pessoas que vem orando há tempo para que Deus guarde a igreja, para que Deus guarde a família, para que Deus tenha misericórdia da família, para que Deus preserve a família como ela é, como ela deve ser, como a Bíblia diz que a família tem que ser. Há um grupo de irmãos orando assim, mas há um grupo também que estão achando que esses irmãos estão errados, porque Deus ama todo mundo, porque Deus não é tão mal assim, o Deus do Antigo Testamento era um, do Novo era outro. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso. Mas veja bem, esses estão sendo destruídos agora com medo, né? Com medo. Eu concordo que nós temos que ficar em nossas casas e diga aos irmãos, não saiam de suas casas, né? Não saiam de suas casas. Principalmente se você for uma pessoa de risco, não saia de suas casas. Mas tem gente com muito medo, e o medo não é simplesmente um medo, é um medo de morrer sem Deus. É um medo de pensar agora que não valorizou quando tinha que valorizar, e parece que agora não vai dar mais tempo. E é esse medo que está tomando conta de algumas pessoas desesperadas, né? Pessoas que não se importam muito com a igreja, mas que agora estão achando que os pastores estão sem fé, que tinham que enfrentar, abrir a igreja, o povo orar. Por que estamos vendo isso? Porque nós temos o costume de quando a igreja está tudo bem, a gente vai deixando para lá. A gente vai abandonando, vai aos poucos. A gente corre lá quando tem um problema com o filho, quando tem um problema com alguém da nossa família. Aí a gente vai lá, participa de todas as orações, e depois a gente vai lá dar um testemunho e depois desaparece. Eu estou aí, há quantos anos eu estou aí, e eu vejo isso aí de forma constante. De forma constante. Né? Então, todos aqueles que estavam comprometidos com o pecado, versículos 5 e 6 que nós lemos aí no capítulo 9, eles
vão passar por uma dificuldade enorme. Se você volta e lê o versículo 5 e 6 e o 9, eles não têm uma escolha, não tem chance, não tem chance, porque foram deixando para a última hora, deixaram para lá, e de repente não tiveram chance mais. Meus queridos irmãos, nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Qualquer momento, a igreja vai embora daqui. Qualquer momento, essas dores que estão acontecendo, esses princípios de dor, entre um intervalo e outro desse, Jesus vem. Ele vai levar a igreja para morar com ele. E aqueles que não subirem com Jesus, olha, vai ser difícil, complicado. E mesmo aqueles que estão firmes com Jesus, que estão buscando a presença de Deus, que lê a Bíblia, que oram com sabe, estejam preparados, estejam orando a Deus, porque dias piores virão. Piores virão. Né? Desse todo o tempo que eu estou na igreja, praticamente desde. Não nasci na igreja, que tem muitas pessoas que nasceu na igreja, né? Eu não nasci na igreja. Eu nasci, devo ter nascido em casa, né? Não sei. Mas naquele tempo não tinha hospital, né? Assim, não levava para o hospital. Eu sei que há uma parteira, até pouco tempo, minha mãe, saudosa minha mãe, dizia o nome dela, eu agora não me lembro, né? Mas eu quero dizer o seguinte: desde que eu me entendo assim, eu não vi nada semelhante a isso que está acontecendo hoje. Não vi. Passamos por várias outras coisas, mas recessões e coisa e tal, mas eu não vi nada semelhante ao que nós estamos vendo hoje. Eu estou aqui em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, a maioria, e nós estamos contemplando aí um momento de grande dificuldade. Eu fui nas ruas aqui ontem, andei um pouquinho na rua, não tem ninguém na rua, está tudo fechado. Os mercados estão lotados, as pessoas estão levando tudo que tem no mercado, né? Essa é a realidade. Eu vi pessoas com pacotes, fardos de arroz. Eu penso que eles estão pensando que vão viver 5, 6 meses dentro de casa, trancado, sem poder sair. Pelas compras que eu vi pessoas fazendo nos mercados. Não é possível que ele coma tudo aquilo em 30 dias. Mas quando Jesus voltar, ele vai levar o salvo. Então, quem está salvo, mesmo assim, saiba que vai passar alguns momentos, talvez mais difíceis que esse, mas nós temos que estar preparados. Tá? Preparado. Se alguns de nós adquirir aí ou ser contaminado por isso e ter que partir, mas que seja como crente, como salvo, como crente em Cristo Jesus. Nós somos seres humanos, não podemos dizer que estamos salvos disso ou daquilo só porque nós somos crente. Não, então todas as pessoas comprometidas com o pecado não têm chance diante de Deus. Versículos 5 e 6, a não ser que se arrependam e volte a Cristo antes. Né? E volte a Cristo antes. Você que está desviado, você que está afastado do caminho do Senhor, aproveite essa oportunidade e volte a Cristo. Não há demérito nenhum em fazer isso. Não há. Porque isso aqui pode ser uma marolinha diante de muitas outras coisas que virão daí para frente. Né? Mas é interessante que, nesse caso aqui do profeta Ezequiel, encontramos uma porta de escape para aqueles que tinham sinal. Que sinal é esse? Que era o homem com o tinteiro, passou e marcou. Então aqueles que tinham o sinal não deveriam morrer, mas os outros todos iam perecer por causa que estavam contaminados pelo pecado, não quiseram deixar o pecado, aceitaram o pecado como coisa normal, como coisas da vida, como coisa corriqueira, e o pecado não é isso. O pecado ele é destruidor, o pecado faz com que o homem vá para o inferno, morra e vá para o inferno. Isso é o resultado do pecado. Do pecado. Para que isso não aconteça, é necessário que o homem aceite a Cristo como Salvador, dê a sua vida ao Senhor e volte ao Senhor
e o aceite e seja crente, lavado, remido no sangue de Jesus. E para terminar isso aqui, né, vem aqui o último ponto dessa solução. Não existe classe privilegiada que pode viver pecando. Não existe. Porque tem alguns, nas nossas igrejas, eu vejo, tem algumas pessoas que acham que tem o privilégio de viver pecando. Alguns dizem assim, eu faço, mas Deus não está nem aí comigo. Ou então Deus sabe que eu sou fraquinho, ele acha que porque ele é fraquinho, ele é privilegiado, pode pecar. E o outro acha que porque a consciência dele não diz nada, ele pode pecar. Então há algumas classes entre nos nossos arraiais aí, nas nossas igrejas, podemos colocar assim, ministérios, enfim, que acham que tem algum tipo de privilégio, que pode ver pecando. O julgamento, aqui no caso, versículo 6, diz aí, começaria pelo altar. Pelo altar. Então não há poderoso, não há quem que a minha consciência é porque eu sou teólogo acima da média, porque eu produzo teologia, porque eu sou. Não, se você pode ser o que você quiser, porque o conhecimento está aí para quem quiser buscar, para quem quiser estudar, a Bíblia está aí para quem quiser ler, mas uma coisa nós temos que ter consciência e ciência. Não pensamos que a nossa patente, o nosso diploma, a nossa credencial, o nosso saber nos coloca acima de qual nós podemos pecar. Não, pelo contrário, que o julgamento começará por aqueles que mais têm, por aqueles que mais entendem. O julgamento começaria pelo altar. Então essa história de que é ungido, que a pessoa deve ser intocável, isso não existe. Isso não existe. Tá? O negócio é ungido de Deus e tal. Toma cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pode perder a salvação pensando que é ungido, o povo não pode falar nada e coisa e tal. Não, isso não existe. Né? Aos que foram chamados de forma criteriosa por Deus, devemos respeitá-los, devemos entender que o ministério dado é um ministério importante, a igreja precisa entender, todos nós possamos entender. Então, mas não será, não estamos acima da média em nenhum momento. Né? E resumindo aqui, hoje vivemos o tempo da graça, né? O tempo da graça. A graça é vivificante, né? A graça sana o problema, vivemos um período de calamidade, mas somente aceitando Jesus você se livrará do pecado. É verdade, talvez essa expressão graça, e a pessoa imagina assim, olha, eu tô na graça, hoje é outro diferente. Não, precisa aceitar Jesus, confiar nele e esperar que ele possa resolver o seu problema. Então, meu querido irmão, essa é a palavra que eu deixo a todos nós aqui nesta manhã. Né? Oramos ao Senhor para que Deus possa nos abençoar, possa nos ajudar e que nós aqui do setor de Santo Amaro possamos ver Deus operando na nossa vida sempre, sempre, todos os dias, buscando ao Senhor. Não deixe de orar, não deixe de consagrar a sua vida, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer as suas os seus compromissos com Deus, não abandone isso e Deus nos dará a vitória. Muito breve faremos um grande culto de ação de graça ao Senhor. Amém?